Ele procura se divertir e ao mesmo tempo esse conteúdo jornalístico entra no recheio. Eu acho que o jornalismo híbrido, a principal caracterização dele é ele misturar mídias, ou misturar pelo menos conteúdos de mídia. Assim. O New Journalism, ele buscou o jornalismo que se fazia no jornal e somar isso à literatura, para tornar isso de alguma maneira mais interessante. Não sei se mais interessante pro próprio autor ou para quem está lendo, mas deu certo, pelo menos na época em que foi lançado, e até hoje existe esse tipo de gênero. O jornalismo em quadrinhos é a soma de um meio, de papel, um jornal ou um livro principalmente, que ele tem muito da literatura, porque o jornalismo aplicado no jornalismo em quadrinhos é prioritariamente o New Journalism, com esse meio quadrinhos. Mas óbvio que tem, assim como essas mídias têm conteúdo para todos esses tipos de público-alvo, o jornalismo híbrido também tem. Certo. Não, acho que a questão, porque no último programa a gente falou da obrigatoriedade ou não do diploma de jornalista, né? E uma das questões que eu acho mais importantes nesse debate é justamente o nosso papel enquanto comunicadores, porque não importa se você vai fazer um jornalismo assim com humor ou bem sério, no papel, na internet, enfim, que você faça e atinja realmente um maior número de pessoas. Porque o que você tem aqui no Brasil, na realidade, é um público que lê jornal muito pequeno e um público que assiste jornal razoável. Mas a pessoa que assiste aquilo e realmente vai fazer alguma coisa a partir do que ele ouviu no jornal, porque é aquela velha história, né? Você assiste o jornal da noite, vê o que está acontecendo e volta a jantar e vai dormir. Então, assim, o impacto que as notícias têm, eu acho que também tem que ser considerado. E o jornalismo híbrido, em grande parte, acho que influencia isso muito mais, porque você tem os quadrinhos, você tem a poesia, você tem as mídias mais alternativas, rádio, blog, enfim. E que daí você realmente atinge públicos diversificados que não, assim, você tem que ter um para cada, que nem você estava falando, né? Mas você tem que ter para todo mundo, porque o importante eu acho que é que todo mundo tenha acesso à comunicação. E daí vem a crítica à obrigatoriedade do diploma, né? Você realmente tem que ter um diploma para passar a comunicação. Acho que, de repente, valores éticos e compromissados são muito mais importantes. Bom, o que eu ia falar era sobre qual é o lado, o argumento que as pessoas estão usando sobre o jornalismo híbrido, que elas estão comparando com fofoca, de uma maneira meio tosca, que eu li num veículo jornalístico, que disse que a notícia, o que é notícia? Voltando também nessa discussão de se quem dá a notícia, quem procura e pesquisa é só o jornalista, né? Mas falando que se eu como um jornalista vai escrever uma matéria, ele está dando uma notícia para o público, para os leitores. Mas uma pessoa que vai fazer uma fofoca é uma notícia que ela está dando. Essa não é a minha opinião, o que eles estão falando. E é essa crítica que eu, particularmente, achei extremamente grosseira, de mau gosto, porque você não pode comparar uma notícia que diz respeito a um país, que diz respeito a uma economia, uma política, seja lá o que for, a uma notícia que é basicamente uma fofoca. Então, eu sei, não tem nada a ver falar, de repente, essa comparação agora, mas é porque foi uma coisa grotesca, que eu sinceramente acho que é grotesca, eu queria falar aqui para vocês. Só isso. Acho que trazendo um pouco do que a Nayara está falando e que o Rafael falou também, da questão de mostrar coisas desse tipo mais híbrido, mais humorística no Jornal Nacional não funcionaria, eu acho que a gente esbarra novamente na questão da credibilidade. O humor no jornalismo, ele aumenta ou diminui a credibilidade? E aí eu lembro a questão do Congresso, que teve um tempo atrás, que o CQC foi proibido de entrar no Congresso. Aí a gente podia fazer uma rodada, cada um falar o que acha dessa polêmica e se acha que tem ou não credibilidade no jornalismo híbrido. Esse humor ele pode chegar a tirar a credibilidade de uma notícia, né? Mas, por exemplo, no caso que a Mel falou da Veja, né? A gente tem, por exemplo, o Lula do lado de um monte de barril de cerveja, né? Aí diz que o Lula tomou pinga no carnaval, não sei o quê. Só que aí tudo bem, né? Aí você olha assim, você deixa de dar credibilidade à notícia, você achou um absurdo, né? Eu, pelo menos, achei um absurdo. A gente olhou o Lula, assim, a minha família achou um absurdo, falou, como pode? Não, é o presidente do nosso Brasil, que vergonha. E isso foi muito influenciado, essa opinião, assim, massificada, justamente por causa do humor utilizado por muitos veículos de
de comunicação, né? Por exemplo, o Inside, a gente viu o Lula, aí mostrava fotos do Lula comprando ele com pessoas drogadas, bêbadas. Aí chega num ponto que a gente acaba dando mais credibilidade ao humor do que realmente ao fato. Ou seja, ninguém bebe, entendeu? É o presidente, ele é proibido de beber numa festa, entendeu? Aí esbarro nesse ponto. Bom, respondendo a pergunta da Ju, assim, eu não tenho uma opinião formada ainda, mas eu acho que, na verdade, os programas que criticam, não sei, pode ser também uma reserva de mercado, no sentido assim, de que eles podem perder espaço. São novas pessoas que estão falando também, são novas pessoas que estão tendo voz. Acho que na questão da internet também, dos blogs, muita gente acha que blog não tem conteúdo, que não representa de fato, é só uma opinião e tal. Mas, assim, eu acho que todos podem ter voz e, na verdade, é um medo do mainstream mesmo, assim, de perder espaço, de perder o público mesmo, que é do que eles dependem. Eu até percebo de um outro aspecto que eu acho que é interessante. Digamos assim, tem uma matéria que a minha irmã me comentou, eu não cheguei a ver a reportagem, mas achei muito interessante a matéria que o CQC produziu, com um secretário de transporte, acho que foi de São Paulo ou coisa parecida, na qual ele pega esse secretário, chama o secretário para uma reportagem e diz: secretário, vamos até ali, e leva esse secretário para caminhar 1.500 passos, que são, se não me engano, os 1.500 passos que tem que caminhar uma criança para chegar até a sua escola, uma coisa dessas. O secretário foi, tudo certinho e tal. O tom de sátira, não um mero tom jocoso de ridicularizando o secretário, mas o tom de sátira que se usa ao fazer um secretário de transporte dar os mesmos passos que um estudante que precisava de um transporte tem que dar, parece uma piada com o secretário de transporte. Poxa, um homem da política, um homem sério, não sei o quê. Mas, desculpa, a sátira era o que era utilizado pelos bobos da corte na época medieval para se dar alfinetadas importantíssimas na política medieval. E agora a gente não vai utilizar esses bobos da corte? Sinceramente, a gente tem coisa demais para denunciar e que não precisa ser aquela coisa sisuda ou cair naquele denuncismo, como é que eu posso te dizer, que não toca mais realmente o público, né? Justamente porque não tem sensibilidade, não é humanizado, não mostra realmente os aspectos humanos da história. Eu acho que a gente tem que realmente humanizar isso, e o tom cômico, digamos assim, sátiro, não é o tom jocoso. O tom sátiro tem muito mais qualidade nesse sentido para deixar a mensagem explícita, né? Porque comédia fixa uma mensagem com muito mais força. Eu acho que esse é o medo, né? Até porque senão os palhaços ficam sendo os estudantes que fazem aquele caminho, né? Então, assim, até que ponto eles podem fazer o secretário não? Essa é a questão. Mas, respondendo então a pergunta da Ju, da questão do humor, eu não acho que desvaloriza, eu acho que atinge um outro público e isso é muito válido. Agora, o que a questão da estava falando rapidinho, é que esse dia eu estava vendo o video show, era o Jornal Hoje. E daí estava passando um quadro, mas Jornal Hoje, teoricamente, é um jornal, né? Então, assim, estava passando um quadro entrevistando algum desses atores da novela das 7 agora, perguntando assim, falando da dificuldade do profissional em conciliar a vida profissional com a família, né? E a dificuldade dele é porque ele tinha que fazer umas aulas de surf e daí não podia ficar com a filhinha nascida dele. Eu falei, pô, você vai fazer uma matéria sobre a dificuldade profissional de se conciliar os dois, então vai pegar uma mulher que dá plantão todo dia no hospital e você vai ver o que é realmente dificuldade, né? Então, assim, e tudo para divulgar a novela e tudo mais. Então, assim, pô, lá uma jornalista que está entrevistando o cara num jornal, e até que ponto isso é jornalismo, né? Então, acho que isso é mais engraçado para mim do que o CQC, na verdade. E só concluindo, a questão da credibilidade é muito relativa, porque o que é para o público que o CQC agrada, que o CQC realmente traz notícia, para eles é uma credibilidade. Você não vai assistir algo que para você não tenha valor nenhum, seja pelo humor, seja pela notícia, o que acredito eu que as pessoas que assistem o CQC assistem pelos dois motivos. Queria só realmente assim deixar um comentário que é importantíssimo, a questão do Pasquim. Não vamos nunca nos esquecer da mensagem que nos deixou, e o jornalista de quadrinhos aqui pode dizer mais do que ninguém. O Pasquim, durante toda a ditadura militar, fez uma resistência política e social importantíssima. E é uma pena que não faz mais desde 2003, mas eu acho que ele deixou a mensagem que a gente não pode esquecer nunca. Bom, gostaria de agradecer a presença dos estudantes de jornalismo, do Rafael Baldo, muito obrigado, do Vinícius Borba,
Queria desejar boa sorte para vocês, que é muito importante esse jornalismo híbrido para atingir um público, muitas vezes, de outras classes mais baixas que normalmente os jornais tradicionais não conseguem atingir e muitas vezes não querem atingir.